Fábrica de produtos de higiene e limpeza pega fogo em Jundiaí. Veja os principais assuntos desta edição do Noticidade. Moradores de áreas de risco de Jundiaí começam a deixar as casas. Algumas residências já foram demolidas. Eles vêm e dão um prazo de 3, 4 dias para a pessoa sair. A gente não está arrumando o caso. Vigilância apreende carne imprópria para consumo em mini mercado de Tatuí. Projeto de lei feito por vereador de Sorocaba quer ampliar o Ficha Limpa Nacional. Muitos municípios do Brasil estão adotando, Sorocaba também precisa passar por isso. Funcionários da empresa Texis em Sorocaba fazem greve por redução de jornada de trabalho. E a reivindicação é para o primeiro e para o segundo folgar sábado sim, sábado não. E o terceiro turno folgar domingo sim, domingo não. Jornal impresso transformado em áudio. Estudantes de faculdade de Sorocaba desenvolvem projeto para a inclusão de deficientes visuais. A gente está fazendo o que a gente gosta e ajudando as pessoas, que é uma experiência fantástica mesmo. Quarta-feira, 11 de janeiro, o Noticidade está no ar. Olá, boa noite. Um incêndio atingiu uma empresa distribuidora de produtos de higiene e limpeza hoje à tarde em Jundiaí. O fogo continua neste momento. 13 veículos e 40 homens do Corpo de Bombeiros tentam conter as chamas. A fumaça atinge mais de 10 metros de altura. A empresa fica na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, no Parque Eloy Chaves, em Jundiaí. 80 funcionários trabalhavam no momento em que uma caçamba pegou fogo nos fundos da fábrica e houve uma explosão. A propagação foi bastante rápida em função de a matéria-prima ser líquido inflamável. Nós temos desodorantes, perfumes, aerosol. Essa área está praticamente toda comprometida. Nosso trabalho de momento é evitar a propagação para a edificação ao lado, que tem uma quantidade muito grande de pneus armazenada, e evitar que também o contato da fumaça lá chegue nos moradores da região. A gente já tomou cuidado para retirar os moradores do local. 140 funcionários da empresa vizinha também saíram no momento do incêndio. O trânsito na rodovia em frente à empresa ficou lento. A previsão é que os bombeiros trabalhem durante a noite para conter as chamas. Depois que a gente terminar com a extinção, é um trabalho de rescaldo e ele vai se propagar para a noite toda. Nossa produção entrou em contato com a empresa, mas ninguém quis comentar o assunto. Em Sorocaba, um motorista atrapalhado se desesperou ao tentar fugir de uma possível abordagem da Guarda Municipal e causou um acidente. Em Tatuí, mais de meia tonelada de carne é apreendida em estabelecimento comercial. Veja no resumo das notícias. A Vigilância Sanitária de Tatuí apreendeu 600 quilos de carne impróprios para o consumo. Foi durante uma fiscalização de rotina. A carne estava em um mini mercado na Vila Angélica. Os produtos foram descartados e o dono do estabelecimento autuado. A multa pode chegar a R$3.000. O motorista se desesperou ao ver um carro da Guarda Municipal no Parque São Bento, em Sorocaba. Tentou fazer uma conversão, capotou o veículo e arrancou um radar do lugar. No carro estavam um motorista de 19 anos, um rapaz de 25 e 2 adolescentes. O motorista não tinha habilitação e havia cigarro de maconha e cerveja dentro do veículo. O motorista vai responder por dirigir sem habilitação. O motorista também vai responder por embriaguez ao volante e danos ao patrimônio. Um dos menores responde por ato infracional porque estava com um cigarro de maconha no bolso. Ninguém foi detido. Deve ser votado em fevereiro em Sorocaba um projeto de lei que amplia o Ficha Limpa, já sancionado em âmbito federal pela presidente Dilma Rousseff. A ideia é evitar que cargos de confiança sejam ocupados por quem tem condenações judiciais. O vereador e autor do projeto acha que não terá problemas na votação. Ele acredita que o documento será aprovado pelos colegas do Legislativo. Segundo a proposta, os cargos de confiança da Prefeitura, da Câmara Municipal e de empresas públicas poderão ser preenchidos somente por moradores sem restrições com a Justiça, os chamados Ficha Limpa. Muitos municípios do Brasil estão adotando, Sorocaba também precisa passar por isso, para que aquele que está dispondo dessas despesas sejam pessoas probas, pessoas da sociedade, que tenham passado limpo e que possa aí fazer o melhor pela cidade na gestão dos recursos públicos. O vereador enviou cópias do projeto a dezenas de entidades de Sorocaba. Ele pede apoio à proposta que acredita só traz benefícios ao morador que paga impostos. O Ficha Limpa foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado em 2010.
A lei foi sancionada pela presidente da República. Ela deve ser colocada em prática nas próximas eleições deste ano. De acordo com a legislação, políticos condenados em decisões colegiadas de segunda instância serão proibidos de se candidatar. De acordo com o presidente da OAB Sorocaba, Ordem dos Advogados do Brasil, há ainda muitas dúvidas sobre a lei estadual. Falta decidir o Supremo Tribunal Federal sobre o trânsito em julgado. Se o candidato condenar no tribunal, poderá se candidatar recorrendo para uma terceira instância. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Nós entendemos que o candidato condenado em tribunal não pode concorrer a cargos públicos nas eleições. Ele informou ainda que a Ordem dos Advogados apoia plenamente o projeto municipal. É defender a probidade e a moralidade administrativa. Para nós da OAB, esta questão do ficha limpa não tem nenhum sentido, porque um candidato condenado por improbidade, por óbvio, não pode assumir cargos públicos. Mas no Brasil, infelizmente, as coisas andam somente com leis específicas. Nas ruas, moradores também são a favor da criação do ficha limpa municipal. Se eu soubesse que ele teria ficha suja, eu não ajudaria nada em prol do que ele iria fazer. Tem que haver um bom senso realmente para se saber isso aí. Existem casos evidentes que a pessoa está envolvida e casos em que a pessoa é apenas uma suspeita. Então tem que ver o que é suspeita e o que é realmente verdadeiro. 4 homens armados e encapuzados assaltaram uma loja de conveniência no centro de Boituva. Segundo a polícia, eles levaram R$ 6.600 e o carro da dona do estabelecimento. Já em Itu, na Vila Gatti, 2 homens armados assaltaram uma pizzaria. Eles levaram R$ 500 em dinheiro, R$ 270 em cigarros e documentos do dono do estabelecimento. Um tamanduá-bandeira foi encontrado em frente à base do posto de Corpo de Bombeiros de Tietê, no bairro Caixa d'Água. Segundo os bombeiros, o animal mede aproximadamente 1,20 m de comprimento e 60 centímetros de altura. Como ele não tinha ferimentos, foi solto no Parque Ecológico Cornélio Pires, no município. Funcionários de uma empresa de Sorocaba fizeram hoje uma manifestação em frente a uma das unidades da fábrica. Eles pedem alteração na jornada de trabalho. Cerca de 3.000 funcionários estão em greve desde o último sábado. Segundo o representante do sindicato da categoria, eles querem redução na jornada de trabalho de 44 para 42 horas semanais. Hoje eles trabalham todos os sábados, no caso do primeiro e do segundo turno. O terceiro turno trabalha todos os domingos e a reivindicação é para o primeiro e para o segundo folgar sábado sim, sábado não. E o terceiro turno folgar domingo sim, domingo não. Segundo o sindicalista, a empresa tem 9 unidades em Sorocaba e mais 9.000 trabalhadores. Ele afirma que 4 unidades aderiram à paralisação e que a fábrica fez uma proposta que não foi aceita pela categoria. Segundo a assessoria da empresa, somente funcionários de 2 unidades trabalham parcialmente. A nota esclarece que desde 2006, dois sindicatos travam uma disputa jurídica para representar os colaboradores da fábrica e que as negociações aguardavam decisão da Justiça. No dia 6 de janeiro, uma eleição foi feita para que os funcionários escolhessem a melhor proposta de trabalho aos sábados. A proposta vencedora seria implantada a partir da semana seguinte e homologada com o sindicato representante da categoria, assim que a Justiça determinasse. 3 propostas foram colocadas em votação e a maioria dos colaboradores decidiu pela manutenção do esquema atual de trabalho. A assessoria diz ainda que a empresa nunca se negou a discutir qualquer pauta trabalhista com o sindicato. Por determinação da Prefeitura de Jundiaí, mais de 70 famílias terão que deixar as casas porque vivem em áreas de risco. A saída começou esta semana. As 72 famílias são do Jardim São Camilo e da área do Balsam, antigo hospital psiquiátrico. A recomendação é que todas deixem as casas esta semana. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Defesa Civil e da Fundação Municipal de Ação Social, FUMAS, avisou as famílias. Grande parte irá para apartamentos da Vila Tupi, mas eles ainda estão em construção. A gente sair às pressas, que nem eles vêm e dão um prazo de 3, 4 dias para a pessoa sair, a gente não está arrumando casa.
Então está difícil. Preciso deixar claro a toda a comunidade e a população que terão direito a esses apartamentos, a essas unidades habitacionais, as pessoas cadastradas até o ano de 2008. Algumas famílias, como a de Dona Maria José, não tinham o cadastro na prefeitura. Mesmo assim, receberam a nota de despejo. Eles falam que vai pagar 3 meses de aluguel para mim e depois, para onde é que eu vou? Mesmo sem o cadastro, elas terão auxílio da prefeitura. O auxílio é de R$ 400. O transporte dessas mudanças, ou a própria guarda de alguns móveis, se assim a pessoa precisar, nós estamos colocando à disposição da população. Dona Luciana já juntou o que pôde e não quer ir para um abrigo. Tem 3 filhos, é difícil para mim. Se eles não me der casa, é que eu falo, eu não saio daqui e já era. Se eles quiserem derrubar a casa comigo dentro, eles podem derrubar, porque daqui eu não vou sair. A família de Jorge conseguiu uma casa de R$ 600, mas por causa da burocracia da imobiliária, terá que desembolsar 2 aluguéis para entrar na nova moradia. Tem que tirar R$ 800 agora, para poder entrar na casa. Só Deus sabe o que vai acontecer. O representante do bairro, José Dias, teve um encontro com o prefeito de Jundiaí, Miguel Haddad. A gente foi até o prefeito e explicou a situação para ele. Então nós estamos marcando uma reunião para ver tudo isso daí, a partir da semana que vem, se não me engano, segunda-feira que vem agora. Segundo a prefeitura, a ação é a continuação do programa de prevenção contra desabamentos, que já removeu 89 moradias do São Camilo e 99 da área do Balsam em 2011. A dificuldade é a seguinte, às vezes as pessoas, porque precisam, invadem um local, esse local é de área de risco, a problemática fica muito mais difícil de ser resolvida e a gente tenta equacionar quando assim se consegue. Eu estou na mão de Jesus, para falar a verdade para você. O tempo segue instável na região nesta quinta-feira. Há pouco sol e muitas nuvens. Apesar disso, as temperaturas permanecem elevadas. Em Araçoiaba da Serra, máxima de 31 graus, mínima de 18. Mesma máxima prevista para a cidade de Sorocaba. Em Pilar do Sul, os termômetros variam de 18 a 30 graus. Em Itapetininga, de 19 a 30 graus. E em Jundiaí, tem mínima prevista de 17 e máxima de 30 graus. A Vigilância Sanitária de São Roque interditou uma outra clínica de reabilitação de dependentes químicos no município. O local apresentava falta de médicos e profissionais de saúde e condições inadequadas de higiene e alimentação. Na clínica havia 40 jovens do sexo masculino em condições precárias. No quadro Ação Solidária de hoje, vamos mostrar o trabalho voluntário feito por estudantes de uma faculdade de Sorocaba para auxiliar deficientes visuais. Eles gravam em áudio a versão de um jornal impresso. Segundo a idealizadora do projeto, o trabalho é pioneiro. Fabiano sempre gostou de se manter bem informado por meio da leitura, mas como deficiente visual, ele se queixa de que não tem muitos meios para isso. Existe uma revista famosa que ela tem a disponibilidade em áudio, que é uma entidade de São Paulo que faz essa transcrição para o áudio. Só que a gente tem conhecimento, fora isso eu não tenho. Uma novidade o deixou feliz. A partir de agora, ele vai poder ouvir um jornal que antes só existia na versão impressa. Quanto por cento da cota de eficiência a sua empresa pode emitir? Dentro da região de Sorocaba não tem isso daí. Não, essa ideia não surgiu assim, de ninguém ainda para poder implantar isso. Então é uma boa, né? É uma boa, tranquilo. É o jornal Inclusão Brasil, com matérias para pessoas portadoras de necessidades especiais. A idealizadora é esta fisioterapeuta que há 10 anos trabalha com este tipo de público. A experiência a fez criar a versão em áudio. Está sendo bastante interessante, né, para esse público, até porque o jornal, ele nessa versão impresso, ele não existe em lugar nenhum do Brasil, esse é o primeiro, né? E na sua versão em áudio, por se tratar de um jornal, ele acaba sendo o primeiro, né? O que nós temos, né? E normalmente acaba sendo uma circulação, acaba tendo essa circulação em São Paulo, capital, que são de algumas revistas, né? E essas revistas são bimestrais ou trimestrais. O jornal é gravado nesta Universidade de Sorocaba, que gostou da ideia e topou o desafio. O mais interessante é que o jornal não tem as características de um radiojornal convencional. Aqui as notícias são lidas na íntegra e não há locutores, e sim leitores.
O Parque da Juventude montou a primeira academia de musculação do Brasil. O jornal ele é falado, ele não é lido com a dinâmica de um locutor de rádio, cujas notícias no rádio jornal são mais sintéticas. É como se o ouvinte mudasse de página, mudasse de folha. Então ele está vendo, então alguém lê a manchete com uma outra voz e aí lê o texto na íntegra para que ele fique sabendo o que se trata aquela reportagem. O projeto envolve alunas de jornalismo e de pedagogia, trabalho voluntário que é feito com muita dedicação. A gente vai estar auxiliando, ajudando as pessoas que não poderiam estar lendo o jornal, né, estarem ouvindo. Como pedagoga, eu fico por dentro dos assuntos, dos direitos, né, que os deficientes têm. E eu acho que isso é muito importante. A gente está fazendo o que a gente gosta e ajudando as pessoas, que é uma experiência fantástica mesmo. Dariene explica que tanto o jornal impresso quanto a versão rádio são realidade graças ao apoio de patrocinadores. Que quanto maior o apoio, maior vai ser a nossa tiragem, né? E agora para o ano de 2012, nós temos aí o nosso objetivo principal é de estar levando esse jornal para a região de Sorocaba. São pessoas como José Roberto. Ele sabe do potencial dos portadores de necessidades especiais. Por isso, abraçou a causa. Tudo que diz respeito a deficiente, seja ele físico, mental, visual, enfim, autistas, que a gente não pode esquecer, né? São pessoas que merecem atenção. E se a gente ficar deixando tudo para o poder público, eles, como sempre, né, nunca deram toda aquela atenção que a gente sempre quis. Então, vamos ajudar, né? Vamos tentar fazer a nossa parte. As manchetes desta edição. Este endereço que está aparecendo no seu vídeo é o endereço para acessar o jornal em formato de áudio. Por enquanto, a versão impressa do jornal é distribuída na prefeitura, nas casas do cidadão, em hospitais e nos comércios que apoiam a ideia. Fica por aqui. Vem aí o SBT Brasil com outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. Uma boa noite a todos e até amanhã.